como você já sabe, a gente tem esse encontro aqui sempre a partir das 9 horas da manhã com a nossa colega comunicadora, cantora, apresentadora, mil e uma funções. A Adri Almeida está sempre aqui conosco às sextas para tratar de inclusão. O nosso quadro Inclusão e Conexão começa a partir de agora. Seja bem-vinda, Adri. É um prazer recebê-la aqui mais uma sexta, mais um bate-papo super produtivo, a gente tem certeza. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência, apresentar a nossa convidada dessa manhã. Bom dia, Camila. Bom dia a todos da Rádio CBN. Hoje eu quero pedir desculpa porque eu tô um pouco afônica, então vocês ouvirão a minha voz com um pouco mais de ar, mas eu vou dar o meu melhor aqui para comunicar com vocês o que a gente tem para falar hoje, que é algo muito especial e muito importante também. Lembrando que nós acabamos de entrar no mês de maio, é o mês das mães, então eu já quero deixar avisado a todos os nossos ouvintes. Toda sexta-feira vamos ouvir uma mãe aqui, todas as sextas-feiras de maio. Eu quis trazer, em primeiro lugar aqui, uma mãe típica, uma mãe que não tem uma tipicidade em casa, uma mãe que não está nesse universo, mas é uma mãe que assiste o nosso universo e consegue, com muita sensibilidade, saber o que é a nossa luta, o que a gente vive, porque tem interesse em saber. Então, muitas vezes eu costumo dizer aqui que as famílias que não têm uma atipicidade, normalmente não olham, mas existem algumas pessoas fora da curva que conseguem nos olhar e nos enxergar além de apenas pessoas. E eu vou receber aqui agora, nesse momento, doutora Geisa Marjorie, médica dermatologista. Ela é esposa do Glauco, mãe da Pietra e da Antonella. Ela é dermatologista há quase 20 anos e também empreende no grupo Geisa Marjorie, uma clínica que começou em São Paulo e agora ela está completando 15 anos aqui em Cuiabá. E o propósito maior dela é impactar vidas, né? A doutora Geisa, conheço ela como médica e conheço ela como amiga também. Ela é uma pessoa maravilhosa e, de fato, impacta vidas, né? E nós vamos falar hoje sobre respeito e inclusão. Como incluir o respeito dentro da sua casa com filhos típicos. Você que está me ouvindo, que não é pai atípico, que não tem nenhuma tipicidade perto de você, nem na sua família. Você vai ouvir agora uma pessoa falando como se fosse você. Eu queria dar bom dia para ela, queria que ela falasse com a gente. Bom dia, doutora Geisa, obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. É uma grande alegria, como você falou, conversarmos, né, sobre um tema de tamanha relevância. Obrigada. E eu vou iniciar assim, o que é inclusão, né? A inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro. E assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós, lembrando que todos nós somos diferentes. Então, Geisa, como você, mãe neurotípica, que tem o desafio de ensinar as suas filhas, né, as diferenças de uma criança, coleguinhas atípicos, como você tem gerado essa inclusão por parte delas? Ensinando que cada ser humano é único. E são essas características diferentes e únicas que fazem de cada um de nós mais especiais. Então, é ensinando este olhar respeitoso às diferenças, colocando isso de uma forma muito especial, que é como eu visualizo. E elas são muito especiais, conheço Pietra e Antonella, são meninas muito queridas, respeitosas, elas são inclusivas, eu costumo dizer. Porque isso, muitas vezes, tem coisas que a gente ensina a criança, mas tem coisas que elas nascem, tem coisas que vêm com ela, da personalidade, né? Recentemente, nós tivemos um caso numa escola em São Paulo, que foi o caso do Carlos, né? Um menino que sofreu bullying ao extremo, que sofria bullying. O Carlos tinha 13 anos. Ele foi, vamos dizer assim, linchado pelos colegas, né? E uma semana depois ele veio a óbito, porque, enfim, pulmão foi afetado, né, com esse linchamento, e nós perdemos o Carlos, que era autista, né? Um menino extremamente inteligente, que poderia ter um futuro brilhante, e a voz do Carlos foi silenciada, né? E nós estamos falando de bullying na escola. E assim, como é que a gente faz dentro da escola para orientar nossas crianças? Como é que tem sido feito isso, Geisa? Como é a sua opinião sobre isso? O que é que a gente faz em casa que espelha lá na escola? Qual é a nossa posição em casa que de fato nós vamos influenciar essas crianças dentro da escola ou em outros espaços também?
Esse exemplo lamentável, ele nos mostra que nós não podemos ignorar as situações que existem, mesmo que não existam dentro da nossa casa, né? E eu acredito que, falando especialmente com esses pais e mães como eu, né, neurotípicos, nós não podemos agir como se a situação não existisse. A gente tem que ter essa autorresponsabilidade e assumir que as crianças refletem fora, Adria, o que elas vivem dentro. Com certeza. Isso dói, né? E então nós precisamos aprender para ensinar sobre respeito, respeitando as nossas crianças dentro de casa. Eu observo que as crianças que mais praticam o bullying, no fundo, elas não vivem esse respeito dentro de casa, elas não são respeitadas dentro das casas. Então, antes de nós falarmos de crianças típicas ou atípicas, eu penso que precisamos refletir sobre crianças. Crianças precisam ser amadas e respeitadas. E nós adultos, eu vejo muitas vezes doentes emocionalmente, é forte isso, né? Muito forte. Porque a nossa criança não foi acolhida lá na infância, a gente repete isso. E aí as crianças vão repetir na escola, né? Fora de casa. Então, em resumo, eu penso que para ensinarmos nossos filhos sobre respeito às diferenças, nós temos que começar respeitando as diferenças dos nossos filhos, sendo eles neurotípicos ou neuroatípicos. Eu creio que assim a gente consegue impactar lá fora. Perfeito. E também nós pais, né? Nós como tanto nós aqui dentro do estúdio quanto os ouvintes que estão nos ouvindo aí fora, muitas vezes a criança nasce e aí nós temos ali o desafio da educação, o desafio do comportamento, o desafio de posicionamento com essa criança. E muitas vezes nós não assumimos o lugar de pais, né? Estamos, às vezes, também sendo outra criança que está ali numa birra, que está ali chorando, e nós precisamos nos acolher em primeiro lugar. Gente, isso que eu estou falando é muito profundo, porque nós precisamos de acolhimento também, nós precisamos ser acolhidos nas nossas emoções para que a gente possa acolher uma outra criança. Como é que eu vou ensinar uma criança a respeitar se eu mesmo não aprendi? Então eu preciso aprender, precisa começar em mim. E eu queria também, Geisa, que você continuasse falando sobre isso, respeito e inclusão, um passo a passo, né? Do que a gente pode fazer em casa, na educação diária com as crianças, ali no tete a tete, na mesa do café da manhã, enquanto arruma para ir para a escola. O que você acha que a gente tem que fazer? Então vamos lá. Papel e caneta na mão para quem está nos ouvindo. Número 1, nunca, em hipótese alguma, comparar, né? Especialmente para famílias que têm mais de um filho. Mas sempre existe primos, amigos, então nunca comparar. A comparação, quando eu digo você é mais inteligente, eu estou dizendo que alguém é menos. Então a comparação, na minha visão, ela nunca gera algo positivo. Isso é muito comum nas famílias. Então, passo número 1, nunca em hipótese alguma comparar. Perfeito. Passo número 2, ensinar a criança a pensar. Nós temos um hábito pela nossa vida corrida, eu falei, é isso e ponto. E eu penso que ensinar essa criança desde pequena a pensar faz toda a diferença. Então, eu tenho 2 filhas pequenas, uma tem 4, uma tem 6 anos. E é óbvio que, às vezes, elas se incomodam com a atitude de outras crianças. Então, já aconteceu episódios de elas chegarem, mamãe, não quero brincar com aquela criança porque ela fica me pegando, e, né, encostando, enfim, fisicamente. E aí, eu ter a consciência que a gente estava tratando de uma criança neuroatípica e eu promovo a reflexão. Filha, e vamos se colocar no lugar daquela criança? E se fosse você que ela escolhesse não incluir na brincadeira, como você se sentiria? Rapidamente, Adria, é questão assim de segundos. Ai, mamãe, não vou chamar para brincar. Então, quando a gente promove a reflexão desde pequenino, né, eu creio que a gente está gerando aí um mundo diferente, uma sociedade diferente. Número 3, ensinar sobre emoções. Então, lá em casa, eu ensino no dia a dia.
Então, né, começa a chorar, eu falo, filha, me fala um pouquinho do que você está sentindo. Então, ensinar sobre tristeza, alegria, raiva, eu fui aprender isso quase com 30 anos de idade. Então, eu tento inverter esse mecanismo e ensinar desde pequenas. E ensinar também, dentro das emoções, que cada um sendo único, tem uma forma de regular essa emoção. Porque quando eu ensino isso, fica mais fácil quando eu estou diante de uma criança, sendo ela neurotípica ou neuroatípica, desregulada, eu explicar para minha filha, porque ela já aprendeu dentro de casa. Né? Então, explicar sobre as emoções. Quarto passo, ensinar sobre respeito, como a gente já vem conversando. O cognitivo da criança é diferente do adulto. E eu vejo muito, né, adultos 40 a mais, extremamente imaturos, exigindo das crianças uma maturidade que elas não têm. Então, esse passo é para nós, né, para que possamos estudar sobre as crianças. É precioso aprender para ensinar. Esse passo é para nós. E o último, jamais colocar estereótipos dentro de casa, porque as crianças repetem palavras fora que elas escutam dentro. Verdade. Né? Então, eu acredito aí que são 5 passos que fazem a diferença. Perfeito. Eu anotei aqui, inclusive, porque preciso muito aprender sobre isso ainda mais. Nós, sempre que nós acharmos, né, que a gente aprendeu tudo, quer dizer que a vida já pode parar por aqui. Na verdade, a gente tem que aprender todos os dias. Todos os dias é um bom dia pra gente aprender alguma coisa nova. Eu tô muito feliz que você tá aqui falando sobre isso com a gente, porque eu te considero uma pessoa muito madura, muito perspicaz e sensível. O que é essa sensibilidade? De saber o que está acontecendo, discernir aquele ambiente e às vezes dar uma palavra de sabedoria ou não, às vezes silenciar, né? Porque tem isso também, o silêncio conta muito em alguns momentos, né? E eu gosto quando a Geisa fala sobre eu aprendi quase aos 30 anos a discernir os meus sentimentos. Comigo também foi assim. Tristeza, raiva, o que é que eu estou sentindo? Muitas vezes, de manhã, a gente começa com algum episódio no nosso trabalho, por exemplo, e esse episódio vai se arrastando até chegar em casa. E ele vai chegar em casa e vai derramar nos filhos. Então, eu sempre digo, não derrame nos seus filhos aquilo que não é para eles, sabe? Uma raiva, um problema que você trouxe. Então, sempre, o que é que eu estou sentindo? Preciso me regular. Nós, adultos, precisamos dessa autorregulação e nós precisamos aprender a fazer isso, né? Por que eu estou nervoso? O que aconteceu? Qual foi a raiz? Foi o café que caiu na minha roupa de manhã? Foi o meu chefe que puxou minha orelha? Aconteceu alguma coisa que eu não consegui entregar no trabalho? E aí, quando eu cheguei em casa às 8 da noite, eu tô despejando em cima do meu filho que não tem culpa. E ele quer atenção. Crianças querem atenção e elas precisam disso. A gente precisa fazer uma pausa ou não? Tá tranquilo? Posso Ainda continuar? não, tô ouvindo um áudio aqui de ouvinte. Adria, daqui a pouco a gente traz a participação. O Breno tá participando conosco aqui, mandando Oi, um alô. Breno. A Simone também tá por aqui, mas pode continuar. Daqui a pouquinho a gente faz uma pausa. Já Pedro Panoc tem alguma pergunta. Eu também vou trazer umas curiosidades ali pra Geisa, mas fiquem à vontade. Geisa, o que você acredita que falta hoje nas nossas casas, nos lares brasileiros? O que tem faltado em relação à educação, respeito? Bom, só respondendo, uma alegria para mim também estar aqui, viu? Reforçando. Eu acredito que falta um olhar mais amoroso. Falta empatia, uma palavra que a gente escuta muito, mas que eu vejo ela sendo pouco exercida. Falta muita paciência dentro dos lares. Mais uma vez eu repito, né? Adultos emocionalmente doentes que precisam ser curados para que possam amar e respeitar. Eu creio que falta amor, inclusão e respeito. E na minha visão, tudo começa com a mudança dos adultos, para a gente gerar resultados diferentes e impactar a sociedade em que nós vivemos. Com certeza, a mudança está em nós, né? Uma vez que o córtex frontal de uma criança, ele é fechado ali por volta dos 25 anos de idade. Então, quer dizer que essa criança, que essa pessoa que cresceu até os 25 anos, ela não tem maturidade muitas vezes para escolher
Agora pensa, nós vivemos numa sociedade onde as crianças com 13 anos já têm que pensar o que, que vão fazer da vida para sempre. Daqui para frente, o que é que eu vou escolher? O vestibular está aqui há 3 anos. 16, 17 anos fazem vestibular. Então tem que escolher algo que ainda 10 anos antes não está transformado dentro delas. Não está assim de fato, né? Conceber isso aqui. Então, muitas vezes a gente está querendo algo das crianças que nem nós ainda temos aí com 30, 40 anos de idade, né? Eu queria que você falasse agora um pouco também sobre inclusão. Eu já vi suas filhas fazendo isso, mas já houve algum episódio em que você se sentiu feliz por elas estarem incluindo algo que ela trouxe para vocês? Mamãe, hoje aconteceu assim na escola, ou na nossa reunião no prédio, ou em algum aniversário, em que elas puderam exercer isso? Muitos episódios. Então, assim, na escola, né, sempre a coordenação me fala da forma do agir delas mesmo, ao pegar na mão. Então, uma delas já teve um dos melhores amigos que era autista. Então, a professora sempre me relatava que ela esperava o tempo dele, que naquela ocasião era um tempo diferente das demais crianças. Então, ela dava a mão, ela cuidava se a criança estava levando a garrafinha de água. E nós estamos falando de uma criança que na época tinha 3 anos, né? Os 2 amiguinhos de 3 anos, a minha filha e o melhor amigo dela. E um episódio, na verdade, que marcou para mim foi um em que ela me ensinou. Nessa idade, com 3, ela não tinha 4 aninhos, nós estávamos brincando no play e estávamos com várias crianças e um era autista. E eu fui conversar com ele, eu fui me reportar a ele. E ela veio até mim e disse: mamãe, para que ele te escute, você tem que baixar na altura dele, olhar bem fixo nos olhinhos dele e falar bem pausadamente, mamãe. E a gente está falando, Adria, de uma criança que não tinha completado 4 anos. E aí eu olhei e falei: uau, minha filha de 4 anos está me ensinando a incluir. Então, naquele dia, me gerou uma alegria muito grande. Eu aprendi com ela e percebi que estamos no caminho correto. E já teve situações diferentes disso, Geisa? Porque a gente está falando aqui muito sobre um exemplo, né? Sobre uma criança, por exemplo, essa situação que você citou, desde muito nova, né? Já aprendendo ali as diferenças, aprendendo a incluir, mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo, né? Ainda são pequenas, né? As meninas, 4 e 6 anos, você falou? Teve alguma situação que ela já relatou para você, algum episódio que aconteceu na escola, por exemplo, né? De um coleguinha excluindo o outro, e que elas relataram alguma situação nesse sentido, algo assim que elas também falaram: mãe, aconteceu isso lá na escola. Falo porque Heitor é pequenininho, ele já veio com algumas, né, curiosidades pra gente. Ele fala sobre coleguinhas autistas. Uma vez ele falou sobre uma coleguinha que os pais dela têm muito pouco audição, e aí ele relatava como eles estavam aprendendo também, junto com essa coleguinha, a se comunicar também com as pessoas, né, que não conseguem nos escutar. Então, eles compartilham muitas experiências também conosco, né, sejam elas positivas ou não. Tem algum episódio que te marcou aqui, sim? Alguma situação que uma delas, né, tenha detalhado de um caso assim que te deixou triste? Não necessariamente com elas, né? Mas algo que a gente possa também aprender, né, com esses exemplos. Elas estudam numa escola muito inclusiva. Então, na maioria, os exemplos são de inclusão. Mas tem o que eu citei, né? E aí foi com elas. Elas chegarem incomodadas. A gente está falando de crianças, né? Porque ao brincar, né, uma criança neuroatípica tinha né, o hábito, a característica de estar sempre pegando, e isso incomodava. Então, foi o exemplo que eu citei, que na verdade me gerou uma pré-ocupação, e na hora eu tive que ser assertiva. Então, eu promovi a reflexão de que era para elas se colocarem no lugar daquela criança e imaginarem, se elas fossem retiradas das brincadeiras, como elas se sentiriam. E rapidamente elas: é verdade, mamãe, não, nós vamos chamá-lo para brincar. Então, sim, acho que seria essa. E aí, rapidamente, né, com essa visão inclusiva, promovendo a reflexão, a gente reverteu aí esse sentimento que é natural, né, das crianças. Tem uma coisa também nas crianças, que eu acho que vocês vão concordar comigo, nós falávamos ali fora, que é sobre o senso de justiça. As crianças têm um senso de justiça tão aguçado, tão incrível, sabe? Se eles veem alguma coisa acontecendo, seja com uma pessoa, e muitas vezes um animalzinho, eles vão intervir.
e são muito mais do que nós. Por exemplo, nós já temos todas as capas, muitas vezes não, é melhor a gente não se meter nisso, né? É melhor a gente não falar, porque depois pode sobrar para nós, mas as crianças não são assim. As crianças querem resolver, porque o mundo que elas vivem é um mundo que dá tudo certo. Então, por que a gente não vai resolver? Uma confusão que tá tendo ali no canto, algum animal aqui que tá precisando sair de algum lugar, que tá precisando de uma ajuda, sabe? Eu falo sobre animais porque meus filhos amam. Então, assim, eles sempre que podem estão envolvidos com animais, querem ter animais. Inclusive, a gente esgotou um tempo lá em casa, que era até 30 de abril, para decidir se ia ter um hamster. E aí eu falei, gente, vocês não querem escolher um passarinho, né? Algo não é mais fácil? E eles, não, mãe, a gente quer um hamster. Vocês sabem de onde o hamster vem, né? E eu faço eles pensarem, sim, mamãe, vem do ratinho. Falei, tá tudo bem? Tudo bem, mamãe, a gente quer. Então, tá esgotado o meu tempo, eu preciso resolver lá em casa se vai ter ou não. Mas sempre esse senso do cuidado. A justiça, o senso de justiça, ele remete ao senso de cuidado. Eles estão cuidando, né? Então, eu vejo que entre eles existe muito mais esse comportamento do que em nós. E nós precisamos aprender com as crianças. Eu venho falando isso nos últimos programas. As crianças, elas nos dão essa oportunidade de aprender, de fazer o espelhamento. E muitas vezes eu quero mais ser parecido com os meus filhos do que parecido com os meus amigos, às vezes mais velhos, né? E ali eu vejo que tem uma oportunidade de aprendizado, né? Perfeito. É incrível Demais. isso. E ainda continuando a falar sobre isso, sobre o respeito, Vamos fazer a uma pausa inclusão. agora, Adria. Tudo Vamos bem. continuar. Daqui a pouquinho a rede nos chama, uma pausa para o repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Sigam conectados com a CBN Cuiabá. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, um mês muito especial, mês das noivas, certamente a agenda de Adria também está lotada, mês das mães, certamente tem muito evento também para ela fazer ao longo desse mês, mas a gente tem aqui toda sexta o nosso bate-papo, o nosso carinho especial aí para a Adria, que está levando também temas tão importantes para a gente discutir, debater, trazer reflexões para a nossa audiência, e esse mês de maio, certamente vai ser um mês aí de muita emoção aqui para que a gente possa compartilhar belas histórias, como a gente está contando hoje da doutora Geisa Márgora, que está aqui conosco, dermatologista, falando um pouquinho, trazendo histórias, né, ali de dentro do seio familiar, falando de respeito, de inclusão. Antes, Adra, da gente seguir aqui o nosso bate-papo, o Breno também nos encaminhou carinhosamente um áudio também, ele que está sempre ligadinho aqui na nossa audiência, lá de Petrolina, dá para sentir pelo sotaque gostoso dele, tá mandando mais uma vez o carinho dele para você, vamos escutar. Fala pessoal do Jornal da CBN, tudo bom? Um abraço Camila, um abraço Pedro, um abraço pra Adria também. Para todos que estão ouvindo aí o quadro, né? Inclusão e conexão. Um abraço a todos, parabéns pelo quadro, parabéns pelo tema de hoje, que é muito importante, né? O respeito e a inclusão tem que existir. Como eu já falei da outra vez que eu falei com vocês, eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas autistas e são pessoas muito importantes na sociedade, né? Então eu acho que a inclusão e o respeito ele tem que existir, né? E quanto mais a gente respeitar, a gente vai ter muito mais conhecimento, a gente vai ter mais como conviver com eles, sabe? Isso é muito bom. Muita gente sai ganhando com isso, quando a inclusão acontece e o respeito também, tá bom? Então, parabéns pelo quadro, parabéns pelo tema e obrigado pelo espaço. E eu tô sempre aqui com vocês na CBN Cuiabá. Grande abraço, bom dia, tudo de bom. Breno, obrigada pela companhia de sempre. Ali pelo YouTube, seu Benedito Lucínio também está conosco. E o xará dele, seu Benedito de Paula, também mandou um bom dia, diz que está ligado na entrevista. E o seu Pinheiro está trazendo um relato aqui, eu vou compartilhar com vocês, a Adria também. Ele fala aqui, ó, eu queria compartilhar também aí no momento deste quadro uma situação quando eu estudava ainda lá na 4ª série. Tinha um aluno da minha classe, ele era muito quietinho, não falava muito com ninguém. Na hora do recreio, era sagrado, todo dia, tapa na orelha
deste aluno. Ele passava a hora do intervalo correndo dos outros meninos que faziam esse tipo de situação o tempo todo com ele. Nós éramos pequenos, talvez não tínhamos nem malícia de contar para a professora ou para o diretor. Graças a Deus, hoje em dia tudo mudou, mas eu guardo essas lembranças até hoje. Se o seu Pinheiro tá falando isso, você imagina a pessoa, né, Adria? O garotinho que passava por essa situação na escola todos os dias, né, sendo aí agredido, sendo alvo, né, de piadinhas, enfim, por parte dos colegas. É uma reflexão que o seu Pinheiro traz aqui também importante pra gente, né, principalmente hoje quando a gente está falando de respeito, de inclusão, situações dessa natureza. Adra, você também conhece muitas histórias assim? Conheço, com certeza, vivi, presenciei na minha sala. Eu tinha um amigo que ele era diferente de todos, muito quietinho, sempre na dele, sempre muito assim pacificador, mas isso gerava nos outros alunos uma espécie de riam dele, né, caçoavam dele, porque ele sempre estava mais tranquilo, sempre na dele. Então esse menino era muito rechaçado na escola, porque parece que todo mundo tem que ser igual. Eu sempre falo, o problema da sociedade é achar que todo mundo tem que ser igual, enquanto Deus nos criou de formas diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, cada um com suas características, personalidades, né? Alguns com algumas qualidades incríveis e todos têm defeitos também, mas nós precisamos aprender que isso vem da infância, né? Lá da sala de aula, eu tenho certeza que se cada um de nós aqui do estúdio fôssemos falar, todo mundo vai se lembrar de um colega na escola que era diferente na sala. Todo mundo. De um menino, de uma menina. E o quanto foi difícil para essa pessoa crescer ali. Sabe? Às vezes autista ou não, às vezes com outro transtorno, às vezes com uma síndrome que nunca foi detectada, nunca foi diagnosticada, né? E tinham sim as pessoas mais diferentes, vamos dizer assim, uma vez que somos todos diferentes, né? E isso aí precisa ser transformado, e é em casa que a gente transforma isso. E por isso, nesse mês de maio, nós vamos contar histórias. Eu quero te convidar para ouvir cada história que nós vamos contar aqui toda sexta-feira. A Geisa tem uma história linda, inclusive, com uma das filhas dela, uma história de quase morte, né, Geisa? E ela teve mais uma oportunidade, teve mais uma chance, e ela está aqui do nosso lado contando, né, o que ela faz em casa, mas ela tem um testemunho, né, muito forte. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, antes da gente terminar a entrevista, de como é que foi essa superação que você viveu após a sua segunda gestação da Antonella. É sempre uma imensa alegria, né, compartilhar esse fato, como você disse, de quase morte, mas que trouxe tanta vida, né, que me fez viver a vida de uma forma diferente. Então, e só antes de falar disso, como você falou, se cada um compartilhasse aqui daquela criança diferente na escola, eu passei uma vida tentando fugir desta identidade tão única, como você disse, que cada um de nós somos únicos. Eu amo exemplificar que a digital, né, não existe nenhuma digital igual a tua, igual a mim, igual a da Camila, no mundo, né, no mundo inteirinho. E eu vivi uma vida tentando me adequar às necessidades da sociedade. E eu tive uma situação, Adria, essa eu não me lembro de ter compartilhado, mas eu nasci com um estrabismo muito severo, né? E com todo respeito, eu vou falar palavras que são ditas para os estrábicos, mas caolho, vesgo, né? Então, eu tenho flashes da minha infância, né? Para onde você está olhando. E para a criança, tudo o cognitivo não é de um adulto, então tudo é muito ampliado, né? E mais uma vez foi lá perto dos 30 anos que eu fui reconhecer essa minha identidade única, e a gente só consegue, eu digo que, ser curado de algo quando a gente enfrenta, né? Mas, respondendo o meu episódio pessoal, que transformou e vem transformando a minha vida, na minha segunda gestação, com um diagnóstico de toxoplasmose congênita da minha segunda filha, o que já foi muito doído e desafiador, como médica, como mãe. E com 80 dias de vida dela, eu comecei a ter sintomas muito leves, tosse leve, fraqueza. E com 85 dias, eu procurei um médico e eu estava com uma pneumonia silenciosa, atípica, ela não era comum, que havia cometido os meus 2 pulmões de forma bilateral. Então,
eu não voltei para casa, minha bebê ficou me esperando, amamentação exclusiva, e dali eu fui internada e 2 dias depois, UTI aérea, e foram 18 dias. Eu costumo dizer que foram 18 dias que poderiam ser os mais traumáticos da minha vida, mas foram os mais transformadores. Porque hoje eu entendo que a vida, ela é para ser desfrutada, né? Os detalhes. Nós conversávamos aqui no intervalo, agradecermos, né? Termos a gratidão pelo respirar. Só quem um dia teve falta de ar consegue entender a dimensão. A gente está aqui conversando, né? Há muitos minutos e a gente não para pensar sobre o respirar. Isso é muito precioso, né? Então, essa transformação, ela foi muito positiva. Eu sou muito grata por essa vivência. E a minha segunda filha, que é a Antonella, eu citei da toxoplasmose congênita, nós também vivemos aí um milagre da cura, né, dela e junto da minha, e poder voltar e estar aqui hoje para cumprir o pedido que eu fiz. Eu pedi para voltar, para ver minhas filhas crescer e para poder viver a vida como ela deve ser vivida, não apenas como sobrevivente, mas como alguém que emprega este verbo no sentido mais completo da palavra. Então, para quem nos escuta, que a partir de hoje você possa não ser apenas um sobrevivente, que muitas vezes nós nos tornamos. Nós vivemos no automático. Te acorda, vai, corre, paga boleto, dorme e no outro dia tudo de novo. Mas a vida não é só isso, não pode ser só isso. Viver, né? Desfrutar esse presente que eu vejo como uma caixinha e eu digo que vem 24 mini presentinhos dentro e às vezes a gente passa o dia inteiro com essa caixinha fechada. Então, desde então, esse ano fazem 5 anos, eu abro essa caixinha, tenho muito zelo em viver cada presente, que é cada hora dessas 24 horas preciosas que nós temos. Maravilhoso. Nós vamos caminhando para o final da nossa entrevista sobre respeito à inclusão, mas eu queria que você ouvisse um pouquinho a história da Geisa, que é incrível. Você pode acompanhá-la nas redes sociais também, @doutora Geisa Marjorie, falei certo? Exatamente, doutora Geisa Marjorie. Geisa Marjorie, você vai ver as belíssimas produções que ela faz. Ela é maravilhosa, vocês vão vê-la na internet. E ela é uma dermatologista muito renomada aqui na nossa cidade, no nosso estado. E ela não fala só com os pacientes dela com algo da beleza, mas sim da parte da essência, né? Da parte de dentro. Eu vejo isso no trabalho dela e eu admiro muito. Agora, tem paciente dela aqui ainda, Adriana, antes de você se despedir. Nosso companheiro também aqui de bancada, Lucas Quinas, tá mandando um bom dia ao Pedro, à Adria, a todo mundo aqui da bancada. Muito bom ter essa entrevistada na nossa CBN, a tão competente e humana doutora Geisa, uma pessoa ímpar e que eu tenho orgulho de dizer que eu sou cliente GGM padrão ouro. Eu falei, o que é GGM, Lucas? Ele falou, Grupo Geisa Marjorie. Então tá deixando aqui o abraço dele também. Obrigada, Lucas, que daqui a pouquinho tá aqui para comandar o The Chapa. Geisa, você acredita que nós podemos furar a bolha do preconceito? Agradecer o Lucas pelo carinho, agradecer suas palavras de carinho. Sim, eu acredito. Eu acredito que conceitos pré-formados precisam ser desconstruídos. E essa desconstrução, ela só acontece com o conhecimento. E aqui, quero parabenizar a você, a Adria, a CBN, por esse programa, que eu creio que é uma forma simples, prática, direta de promover esse conhecimento. Maravilhoso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para pais e mães típicos, pais e mães que não têm uma neurotipicidade em casa, não tem um filho autista, não tem um filho com alguma síndrome importante, não tem um filho, né, vamos dizer, usar a palavra doente, né, mas imagina, qualquer coisa que acontece com os nossos filhos nos deixa em estado de alerta, mas que tem uma criança saudável em casa, que não precisa olhar para isso, não precisa ter um acompanhamento psicológico, não precisa de um tratamento a longo prazo, não precisa ali esperar a alta do tratamento, né, como eu espero, por exemplo, pais e mães típicos, que só estão ali educando, que estão preparando seus filhos para a vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem de reflexão à inclusão para eles. Mamães, papais, precisamos sair da nossa bolha. É preciso entender que a cada 36 crianças, esse é um dado americano, né, uma
é autista até os 8 aninhos. Precisamos querer incluir. Estudamos sobre tantas coisas, né? Hoje nós somos bombardeados por informações. Que possamos, a partir de hoje, desse programa, ter interesse em aprendermos mais sobre o que é diferente para nós. Respeitar, incluir, amar. Que esses sejam os 3 verbos que nós possamos ter mais presentes em nossas vidas e principalmente em nossas atitudes. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito, muito maravilhoso para mim te receber. E agradeço também a todos os ouvintes da CBN por estarem ligados nesse programa. Esse mês vai ser um mês muito emocionante, sim. A partir de semana que vem trarei mães atípicas aqui para compartilharem suas histórias, suas jornadas, seus caminhos, contarem as histórias mesmo de como é que foi para elas, desde a gestação tão sonhada e então com um diagnóstico de um transtorno, né? Muitas vezes esse caminho pode ser obscuro ou muitas vezes ele pode ser ressignificado. Eu ressignifiquei o meu caminho e percebi que eu poderia ajudar outras famílias, ajudar outras mães a olharem o lado bom, a olharem o lado de ensinar outras pessoas, de estender a mão e não apenas de olhar para mim, para o meu umbigo, para aquilo que eu estou passando e esquecer que tem um mundo maravilhoso à minha volta e que nós precisamos desfrutar a vida, como a Geisa falou. Obrigada mais uma vez, Deus te abençoe, sua família, e um beijo para vocês todos, ouvintes da Rádio CBN. Até sexta-feira que vem. Camila, Pedro, Thaisa. Muito bem. Pedro Panoc ficou quietinho aí hoje, aprendendo algumas lições, reflexivo, tudo certo. Gostou do nosso bate-papo, Pedro? Como sempre, né? Muito enriquecedor saber da história da doutora. Eu acho que ela colocou algo bem importante do ponto de vista de conscientização, né, de conversar. Recentemente, inclusive, está terminando, mas dá tempo de fazer acrescentar isso para o programa. Eu estive num evento e aí, de repente, chega um casal e o filho dele é autista e quem estava do meu lado disse assim, você viu ali o doidinho, chegou. Eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei, não, você não falou isso, cara. Você não falou isso, então senta aqui, vamos conversar um pouquinho. E comecei a explicar um pouco disso para ele. Hoje essa pessoa me agradece, porque ele falou assim, eu nunca mais vou cometer esse tipo de situação, né? Então a falta de conhecimento, muitas vezes, né, nos leva a tomar atitudes como esse do meu colega, que hoje aprendeu, né? E eu aprendi muito, estou aprendendo aqui no decorrer desse quadro. Então é importante esse compartilhamento de histórias, como é o caso da doutora própria Adri, que toda sexta-feira traz aqui também convidados, e a própria vivência dela, né, com essa situação também acaba nos acrescentando muito. Obrigado, que a doutora. gente possa fazer mais vezes isso também, né, doutora Geisa, a Adria, não só ouvir, porque muitas vezes a gente tem vergonha, né, de como a pessoa vai reagir. Por exemplo, o Pedro talvez tivesse mais intimidade, exatamente, porque é um colega, mas às assim, vezes Camila, nem isso, talvez né? em outro momento eu não teria isso, feito isso, né? Sim. Mas assim, a partir do momento que eu tenho tido conhecimento disso, a informação, eu pude falar assim, olha, vamos desconstruir essa visão sua, que está equivocadíssima, né? Eu contei até aqui, se me permite, ainda tem um tempinho ali para o repórter, é uma coisa que nos deixa muito triste, doutora Geisa, mas eu já contei para a Adria aqui certa vez no bastidor, e é forte a gente falar isso, né, porque parece que assim, nossa, olha lá, a mãe não tá nem educando o filho. Teve uma situação lá em casa, tem 3 meninos, e um foi xingar o outro e utilizou essa palavra. Para com isso, seu autista. Falei, pera lá, vamos conversar. Não é assim, chamei os 3, eu falei, desde quando isso é um xingamento? Xingamento por si só já não existe, né? Como é que você vai xingar o teu irmão dessa forma? E aí vai explicar, contar, ler. E eles se sentiram envergonhados depois de tudo isso. Então, eu acho que, assim, é um exercício diário. Muitas vezes acontece dentro da nossa casa, a gente se envergonha, né? O que eu tô fazendo? Por que estão se tratando dessa forma, né? Então, por mais que eles aprendam um pouco ali na escola, é um exercício diário que a gente tem que estar reforçando dentro de casa, né? E eu acho que por isso também esse espaço aqui é tão importante. Agradecer a Adria sempre por trazer essas histórias. E eu confesso também que particularmente fiquei tocada quando a doutora Geisa compartilhou uma história, porque eu também vivi isso com o Heitor. Ele ficou quase 30 dias internado também em função de uma pneumonia, então foi um momento extremamente delicado. Ele teve que ir para centro cirúrgico várias vezes, teve que colocar aquele caninho assim, porque estava com água no pulmão, e era a sensação de ver que você estava perdendo o filho, né? Ele ficou 26 ou 28 dias, salvo engano, hospitalizado. Foi um
momento muito triste. Então, ouvir um pouquinho nessas histórias, saber que, né, são diversos episódios que acontecem, né, com cada um de nós, que às vezes está guardado, e a gente vale a pena também, né, compartilhar essas lições, esses episódios que nos fazem, né, ressignificar os momentos de dor, de tristeza. Então, agradecer a Adria, agradecer também a doutora, foi muito bom ter a senhora aqui conosco. Fica à vontade também para mandar um alô para nossa audiência, se despedir, volte mais vezes. Vamos falar também de cuidados, de beleza aqui em outras oportunidades. Obrigada, doutora de coração. Vamos sim, o convite já está aceito. Eu que agradeço a oportunidade. Tive a oportunidade de compartilhar, mas acima de tudo de aprender, né? Como é bom, né, a gente ouvir histórias. Também aprendo muito com você, Adria, te admiro demais. E que programa incrível. Quero estar ouvindo mais, aí vou colocar na minha agenda aqui às sextas-feiras de manhã, porque é muito precioso, né? Como eu disse, de forma prática, direta, a gente ouvir através da história do outro e, como Pedro muito bem disse, aprendermos para podermos ensinar. Eu creio que só assim a gente vai poder impactar e ir transformando essa sociedade que ainda tem muito o que aprender, como nós, né? Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. Amei muito estar aqui com vocês.